Olá, eu gosto muito de falar sobre o assunto de liderança. Eu venho estudando, eu já estudei mais no passado, tenho ensinado também essa matéria na escola bíblica. E eu gosto muito desse assunto porque eu entendo que liderança é algo que a gente deve estar constantemente estudando, crescendo. Tem áreas que a gente vai ser desafiado, que a gente deve ser corrigido. E eu quero ser um bom líder, e justamente por eu não me sentir um grande líder, né, eu não me vejo como outros líderes assim excelentes que estão lá avançando, eu sinto essa necessidade de estar constantemente aprendendo e crescendo para que um dia eu possa me tornar o líder no meu melhor potencial. Eu acho que todos nós deveríamos ter esse desejo, né, de crescer como líderes. E uma vez eu até fui desafiado por alguém, né, que falou que gostava muito dos meus vídeos sobre liderança e pediu para que eu continuasse com esse assunto. E eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de tratar sobre isso, então eu decidi desenvolver esses vídeos daqui para frente baseado nesse livro aqui, do John Maxwell, que é um livro que ele é uma espécie de devocional baseada num livro dele que é chamado As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Esse livro aqui, no caso, é The 21 Most Powerful Minutes in a Leader's Day, porque ele é um devocional baseado nessas 21 leis irrefutáveis, tá? Então, meu desejo é compartilhar com você, e nessa troca de experiência aqui, eu poder ser abençoado por meditar nesse capítulo, e eu vou trazer para você, não pretendo fazer um resumo bem elaborado, talvez alguns comentários meus aqui também a respeito do capítulo que eu leio, mas eu estou crescendo também junto com você, e eu espero que você seja abençoado. E nesse primeiro capítulo, ele vai tratar aqui sobre Davi e Saul na lei da tampa, que é um nome bem engraçado, né? Law of the Lead, né? Que ele vai falar que existe essa tampa. Você como líder, ou você pode tirar essa tampa e crescer bastante, ou você pode deixar a tampa fechada ali e ficar limitado. E ele vai fazer essa comparação entre Saul e Davi. Ele mostra aqui já de início, né, que Saul, ele tinha uma boa aparência, mas a aparência pode enganar. Não é porque uma pessoa tem uma boa aparência, uma boa apresentação, às vezes, que ele, de fato, é um grande líder. E Deus conhece os corações, né? E Deus, ele vê o coração de Davi. Davi foi, sim, um excelente líder. Saul, para você ver, quando ele foi estabelecido como rei, ele se esconde. Talvez ele não se sentiu capaz, ele se sentiu com medo, mas ele se esconde porque ali ele não se via talvez capaz mesmo. E depois, de fato, ele se levanta, ele entende ali a posição, o título de rei, ele começa a usufruir dos benefícios daquele título, mas de fato ele nunca foi um líder por dentro. Saul, ele sempre se escondeu debaixo daquele título. E você vê essa comparação entre os dois, né? Davi e Saul, como a diferença foi grande entre eles dois, eles passaram por um processo parecido, mas a resposta deles foi diferente, mostra o coração de líder que cada um tem. Você vê que ambos, tanto Saul quanto Davi, eles tiveram conselhos de homens de Deus, né? Grandes homens de Deus os aconselharam, mas você vê a postura que cada um teve diante desses conselhos, né? Foi totalmente diferente. Você vê que Saul, nas guerras mesmo, ele não conseguia atrair o mesmo grupo de pessoas, uma multidão, como Davi conseguia, pelo seu aspecto de líder e inspirador que Davi tinha, né? Eles tiveram os mesmos desafios. A gente pode citar aqui o desafio de Golias, né? Quando Golias ele confronta o povo de Israel, tanto Davi quanto Saul estavam ouvindo as ameaças de Golias. Mas olha só, Saul ele se esconde, ele não se posiciona, enquanto Davi ele fala: ei, tô aqui, pode me colocar aqui que eu vou para a batalha. E essa é uma postura de uma pessoa que é um líder. Ela chama para si a responsabilidade. Davi, ele chama para si. Saul, pelo contrário, ele fala: não tenho minha armadura, toma aqui e vai lá para a guerra, né? Mas Davi, ele assume aquele compromisso, aquela responsabilidade e ele vai. Isso é um posicionamento de um líder. Ele entende. E Saul, ele também tinha graça como rei para ir para o campo de batalha, mas ele era covarde e ele preferia ficar na sua zona de conforto. E aí que está uma grande diferença, né, entre aqueles que, essa é a lei da tampa, né, aquele que tira a tampa, vai à frente, assume, né, a responsabilidade, vai em frente ao desafio, daquele que se esconde, passa para o outro, às vezes, mas não tem a coragem, a ousadia, a intrepidez de ir naquele campo. E também
uma outra comparação que eu achei muito legal aqui é justamente sobre o coração de ambos em relação aos confrontos. Ambos eles erraram em uma determinada parte das suas jornadas, mas Saul, a gente vê que Saul, quando ele é confrontado pelo homem de Deus e em relação ao seu pecado, não há nenhuma descrição, não há nenhum relato na Bíblia sobre um arrependimento dele. Simplesmente ele segue em frente, como se nada tivesse acontecido, né? E ele vai. Enquanto Davi, quando o pecado dele é confrontado, Davi ele se humilha. Natã, o profeta, amigo de Davi, chega para ele, fala uma verdade. Davi ele não busca se esconder, ele não busca colocar máscaras, ele não busca se justificar. Não, ele se arrepende, ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua fraqueza, ele se expõe diante de Deus e ele se arrepende, se converte, ele muda o seu caminho, né? Então você vê que diferença a gente tem nesses dois líderes que passaram por processos similares, mas a resposta deles em relação a esses desafios, em relação a esses confrontos que eles tinham, em relação aos conselhos que eles recebiam de homens de Deus, foi totalmente diferente. Você vê Davi que se levantou como um grande líder antes mesmo de receber um título. Ele não precisou ter ali oficialmente aquele título de rei, mas ele já inspirava as pessoas, ele já estava nos campos de batalha, enquanto Saul, mesmo com o título, ele não conseguia atrair o mesmo número de pessoas, atrair as pessoas a se inspirarem com a liderança deles, porque ele não era um líder de fato, ele apenas usufruía do título de rei, enquanto Davi, mesmo sem o título, ele sempre foi um grande líder de coração e ele transmitia isso, ele influenciava, ele inspirava as pessoas com isso.